Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre 007, sobre o filme mais recente e sobre a história um pouco dessa franquia que eu sou muito fã. Depois, mais pra frente no filme, no vídeo, eu vou falar alguns spoilers do filme, tá? Mas eu aviso quando eu for falar sobre isso. Então, se você já assistiu ao filme, pode assistir o vídeo inteiro, e se você não assistiu o filme ainda, não quer nenhum spoiler, eu aviso antes de dar qualquer spoiler, beleza? Eu estava aguardando, como muitas pessoas, né, ansiosamente esse filme, que foi adiado tantas vezes, né, o Sem Tempo para Morrer, que aqui no Brasil poderia ter uma vírgula irmão e ficaria maravilhoso. E o último filme do Daniel Craig, né? Esse filme, Spectre, né, o anterior, poderia ter sido o último filme, mas pelo que eu entendi, tá? E se alguém souber alguma coisa, pode me corrigir aí nos comentários, mas eles foram atrás de fazer mais um filme, fizeram um acordo, novos contratos, novos valores para o Daniel Craig fazer mais um depois do Spectre. E não só porque Spectre foi mal recebido, embora tenha sido, mais ou menos, não foi super detonado, mas ficou um gosto amargo. Eu lembro que quando eu assisti o filme no cinema na época, eu também fiquei com essa sensação meio ruim. E eu revi essa semana, antes de ver o novo filme, Spectre pela primeira vez, minha primeira revisita. E eu confesso que não foi tão ruim quanto da primeira vez que eu assisti. Sim, tem problemas de roteiro, sim, em muitos momentos a questão de juntar tudo e ser esse grande arco, que é desde o Cassino Royale, eu vou falar sobre isso, pela primeira vez, né, na história dos filmes do James Bond, realmente a gente ter um arco longo ao longo de vários filmes. A história do Blofeld e ser irmão dele, de criação, enfim, várias coisas. Mas o filme tem o filme é muito bem feito, o filme é dirigido pelo Sam Mendes, que também dirigiu Skyfall, e é um dos melhores James Bond, na minha avaliação, de todos os tempos. Então tem um diretor muito bom, um diretor que gosta muito do material, então assim, a empolgação que ele já mostrou no Skyfall vem de novo no Spectre, e muitas referências aos filmes do passado, uma paixão e uma empolgação com o material que eles estão trabalhando, muito legal. Não, a parceria não foi com o Roger Deakins, como no Skyfall, o parceiro habitual do Sam Mendes, por conta de agenda, mas um outro grande fotógrafo, o Hoyt van Hoytema, que é mais conhecido pelas parcerias com Christopher Nolan, fez o Spectre. Então, assim, é um espetáculo de filme, tem muitas coisas bacanas, o elenco tá legal. Ele fica ali no meio do bolo, para mim, no meu ranking de filmes de 007. Então, eu não acho que essa tragédia toda que alguns pintam. Tragédia ou Quantum of Solace. Esse só fica pior a cada ano que passa e cada vez que a gente pensa a respeito. É terrível. O Cassino Royale continua sendo um dos melhores também, na minha avaliação, da história da franquia. Então a gente tem, o Daniel Craig fez pelo menos 2 dos melhores filmes da franquia, o que já é coisa pra caramba. Então, sensacional. Sem dúvida nenhuma, é o 007, o retrato de 007, James Bond, mais humanizado, mais humano de todos os outros anteriores, e só isso já deu passos, né, à frente na franquia para a gente ter coisas novas, enfim, para essa franquia se renovar. Aqui no Sem Tempo para Morrer, a gente teve a inclusão, e foi bastante notícia na época que isso foi anunciado, da Phoebe Waller-Bridge como uma das roteiristas, e pelas notícias davam conta de que era assim, justamente para tornar o roteiro e a história menos machista, para tomar cuidado com isso e tudo mais. Embora eu acho que em vários aspectos, apesar disso tudo, tenha falhado, e Skyfall e Cassino Royale sejam mais felizes e mais bem executados nesse quesito, mesmo não tendo uma roteirista, do que esse novo. Mas eu vou falar sobre isso mais em detalhes quando tiver spoilers. Eu sou um grande fã, muito fã de 007. Tem a frase bom de maníaco, né? Não sei se me encaixo exatamente nisso, mas eu sou muito fã da franquia e dos filmes, né? Eu não vou tanto para o universo expandido e de saber todos os detalhes de produção, embora eu saiba vários, mas eu sou muito fã das trilhas sonoras, das músicas tema, das curiosidades, de conseguir assistir o filme e pescar as referências. E eu sou um grande fã de 007. Assim, os primeiros 007 que eu assisti foi na minha infância, foram do Roger Moore. Eu acho que o pessoal da minha geração isso aconteceu bastante, porque eram os que passavam muito na TV, na Globo, à tarde, ou final de semana, assim, na temperatura máxima. Passava bastante, os filmes do Roger Moore. Foram os primeiros filmes do 007 que eu assisti. E teve um ou outro do Sean Connery que eu vi também ali ainda na infância, pré-adolescência,
Acho que já em sessões mais tarde, eu não sei, talvez os do Sean Connery sejam um pouco mais pesados, mas passa de dia também, passava de dia. Mas eu tenho memória de ver esses filmes à noite, em Corujão da vida. Eu fui assistir todos e assistir na ordem, na íntegra, quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, tinha uma locadora aqui perto, porque eu moro no mesmo lugar que eu morava, na mesma rua que eu morava na época da faculdade, e tinha uma locadora muito legal aqui na época, muito grande, com um acervo muito grande de catálogo, e eles tinham todas as fitas do James Bond, e na época tinha tido um lançamento, um relançamento, né, dos filmes em VHS, então tinham umas fitas bacanas, com os filmes numa qualidade melhor do que a gente tinha visto até então, e aí eu pude ir alugando e assistindo todos na ordem cronológica e vendo tudo. Aliás, só um passinho para trás, antes disso, ainda um pouco antes disso, não é tão antes disso, mas a gente teve o Pierce Brosnan. A minha, assim, eu de poder ir ao cinema, o James Bond que eu fui ao cinema pela primeira vez foi o Pierce Brosnan. Não foi no primeiro filme, não foi no GoldenEye, mas foi no Amanhã Nunca Morre. E desde o Amanhã Nunca Morre, do Pierce Brosnan, eu assisti todos os James Bond no cinema. Então, em paralelo, eu ia acompanhando, né? Eu falei em ordem cronológica, mas os do Pierce Brosnan eu já estava assistindo, já tinha assistido, vi no cinema. E aí fui para trás, né? Fui para assistir todos. Então fui para assistir o Sean Connery, o Timothy Dalton, o Roger Moore e o George Lazenby, que fez um dos melhores filmes, apesar dele provavelmente ser o menos bom James Bond. Porque eu acho que ninguém, no final das contas, nenhum deles é ruim, nem o George Lazenby como James Bond, mas é o mais fraco, talvez. Talvez se ele tivesse tido mais filmes e não tivessem trazido o Sean Connery de volta, a coisa tivesse funcionado melhor, porque o Sean Connery volta num acordo milionário para fazer um filme a mais, Os Diamantes São Eternos, e é o pior filme do Sean Connery e é um dos piores filmes da franquia 007. Então, não foi uma decisão muito legal, assim. Talvez eles devessem ter continuado com o George Lazenby ou adiantado a contratação do Roger Moore. Em todo caso, o George Lazenby fez A Serviço Secreto de Sua Majestade, que é um dos melhores filmes da franquia de 007. E tem muito a ver com esse filme, O Sem Tempo para Morrer. E falarei um pouquinho mais adiante. Mas antes de entrar nos spoilers, antes ainda, tá? Eu queria pensar assim, só tá aqui no título até do vídeo, sobre o futuro da franquia, né? Porque agora começa todo o debate de quem vai ser o próximo James Bond. Isso é sempre um grande acontecimento, assim, muita especulação. Então, vou dar meus 2 centavos aqui, tá? Sobre tudo isso que está acontecendo. A família Broccoli, que é responsável pelo James Bond no cinema, já disse que a caça pelo novo James Bond começa em 2022. Pela história, né, de todos os James Bond, o que acontece, tá, gente? Pouco provável, nunca tá nenhum James Bond escolhido foi um ator que fosse uma estrela. Nunca foi. Poderia ser até conhecido, já ter feito filmes e as pessoas conhecerem, mas ou série de TV e ser famoso na TV, mas nunca foi uma grande estrela de cinema. Então, se você for apostar num grande astro, se você for apostar no Henry Cavill, não acredito, tá? Isso nunca aconteceu. Pode acontecer? Tudo pode acontecer. Pode ser a primeira vez que isso aconteça. Mas eu duvido porque eu acho que tem uma série de coisas e é um contrato que você assina, é uma responsabilidade que me parece muito mais atraente para alguém que ainda quer explodir do que para quem já explodiu. Não faz muito sentido para alguém que já é famoso, que já tem grandes personagens, que já é produtor, topar o contrato, acho, da franquia 007, se tornar esse personagem. Então, analisando o histórico, não deve ser uma grande estrela. Todos eles têm em comum, tá? Todos eles são britânicos. Eu acho que tem o George Lazenby talvez, tá vendo, eu não sou o super bom de maneira que sabe tudo, mas eu acho que talvez tenha um australiano. Mas a questão é que todos fazem parte do Commonwealth, né? Todos têm a Rainha Elizabeth como sua rainha. Então acho que só tem um que talvez seja australiano, se não me engano é o George Lazenby, mas me corrijam aí, eu mesmo vou botar nos comentários se estiver errado. Mas o que tem em comum ser britânico, né? Pode ser escocês, pode ser irlandês, pode ser inglês, como outros já foram. Então, a gente não deve, isso deve se manter, tá? Isso deve se manter. Eu não acho que nem deveriam mudar isso. Não tem por que chamar um americano, não tem por que chamar, enfim, um ator de outro país, não tem por quê. Acho que isso faz parte do James Bond, o personagem, né? Ser britânico e aí, de preferência, com um sotaque que seja autêntico. Né, que não seja um ator fazendo sotaque, porque a gente sabe que nunca fica 100%, por melhor que o ator seja, nunca é 100%, então eu acho mais interessante. O que a gente pode ter diferente, e eu gostaria de ver, tá? Eu gostaria de ver algo diferente.
Não um James Bond loiro. Assim, e para quem não viveu essa época do Daniel Craig anunciado, vocês não fazem ideia. Teve reclamação, teve bafafá, foi um furdunço, teve, assim, o fato de ser um James Bond loiro. E pensando que, assim, o Roger Moore era meio um castanho claro já, né? Mas enfim, o loiro de olhos claros, né? Então teve muita gente que não gostou disso na época. Eu acho que muitas das pessoas até já mudaram de ideia e são fãs do Daniel Craig hoje em dia. Mas, gente, a gente precisa de uma mudança. Eu acho que seria muito bem-vindo para a franquia 007, que ano que vem completa 60 anos de idade no cinema. Uma mudança para a gente poder ter novas ideias, novas narrativas, novas dinâmicas. Porque, sim, esses filmes da era Craig avançaram bastante em vários sentidos, mas eu acho que ainda falta. Então, a gente ter, por exemplo, no Skyfall, uma insinuação dele com o Silva, né, do Javier Bardem, maravilhoso, de que ele talvez já tenha ficado com homens, né, o James Bond, é bacana, mas a gente precisa mais que isso. Não, assim, o James Bond ser homossexual ou bissexual ou, enfim, qualquer outra sexualidade pode ser interessante. Eu particularmente acho que pode, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, não basta. Eu tô falando em todos os personagens. O filme tem que mostrar isso. Por quê? Porque nesse filme, e aí não é spoiler, tá? Mas quer dizer, talvez seja um pequenino spoiler. Ainda não é spoiler grande, tá? Mas um pequenino spoiler desse filme novo, tá? Tem um personagem, vou falar meio por cima, que por um diálogo revela que é homossexual. Mas, de novo, isso não basta, gente. Assim, é mais do que todos os outros filmes anteriores fizeram, só que nos dias de hoje não basta. Tem que ter representatividade na tela. Não adianta vir com essa história aí de só falarem e a gente não vê um cara beijando um outro cara no filme. Aí, entendeu? Você tem que dar um passo além. E é importante, sim. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem espaço para crescer na franquia James Bond. Minorias, assim, a gente tem desde sempre um homem branco hétero como James Bond, o opressor. Acho que já está na hora de a gente ter um oprimido como James Bond. Então, isso pode representar várias coisas, tá? Pode ser um homem, mas um homem negro, um homem de descendência, uma outra descendência. Por exemplo, teve pessoas citando nas últimas semanas o Dev Patel como possível James Bond. Então, talvez um descendente de indiano, um descendente árabe, alguma coisa que represente uma minoria no mundo que a gente vive, alguém que é oprimido, principalmente na sociedade ocidental. Eu acho que seria muito interessante. Com relação à sexualidade, mesma coisa. Acho que a gente deu um pequeno passo com o Daniel Craig, a gente pode dar um outro passo maior no próximo James Bond, né? De fato, ver o James Bond tendo uma relação que não seja heterossexual, já que ele pega tudo, ele pega todo mundo. Acho que seria interessante até para o James Bond se ele pegasse geral. Né? Acho que seria bacana. E traz representatividade que importa sempre e traz novas possibilidades narrativas e de desenvolvimento de personagem e de conflito. É interessante. Eu acho que a gente tem que avançar esse personagem. E uma outra possibilidade que se abre e que vem sendo discutida há muito tempo é da possibilidade de não ser um homem, de ser uma mulher. Eu, particularmente, eu gosto dessa ideia. Eu tenho, inclusive, se eu tivesse todo o poder do mundo para fazer essa escolha, se fosse eu lá, o chefão da família Broccoli, e pudesse ter o dinheiro e assinar o contrato, e ela topasse, Emily Blunt seria minha próxima James Bond. Claro que ela quebra a primeira regra que eu coloquei, que geralmente não é alguém famoso, e a Emily Blunt mas eu acho que ela seria uma Bond perfeita, assim, né? E tem até um nome, né? O pessoal já criou, já faz bastante tempo, a Jane Bond, né? Não seria o James Bond, seria a Jane Bond. Por que eu acho que tudo bem? E vai ser maravilhoso se isso acontecer. Qualquer uma das possibilidades, tá? Então, um homem negro, uma atriz ou uma atriz negra, e aí a sexualidade que não seja hétero. Eu acho tudo isso maravilhoso porque a gente expande as possibilidades do personagem. No caso de uma mulher, especificamente, que é a ideia que mais me agradaria, eu acho que não é algo que define o personagem, o fato dele ser homem. Não é isso que define. A gente já viveu num momento, então com Sean Connery, com Roger Moore, os caras, assim, a gente assiste em retrospecto o momento em que eles foram feitos, né? O momento em que o mundo, aquele mundo, né, naquele momento. Então, tapa na cara de mulheres e a utilização, as palavras. Que coisa horrível, ainda bem que o mundo mudou, a gente está evoluindo, precisa evoluir muito mais ainda, na verdade,
e as mulheres sabem bem disso, né, muito mais do que eu aqui, precisa melhorar muita coisa mais, mas a gente evoluiu muito em relação aos anos 50, aos anos 60, felizmente. O que define o personagem de James Bond não é o sexo dele. Sim ele ser, por exemplo, a gente não, acho que seria muito triste se tirassem dele o fato dele ser, ou dela ser, né, do personagem ser meio galinha, né, entre aspas aqui, porque não é sem nenhum julgamento, de ser alguém que pega muita gente, que é muito sedutora. Mas para isso não precisa ser um homem, pode ser uma mulher. Pode ser uma mulher com outras mulheres, ou com outros homens também, e mulheres e homens. Isso que é o mais. Isso é uma característica fundamental do personagem, que eu acho que a gente não deve perder. Mas isso não tem a ver com o sexo do próprio personagem. Então não tem por que não ser uma mulher, por exemplo. Eu não vejo problema nenhum em ser uma mulher. E bebendo, a questão da bebida também, isso a gente não pode tirar do personagem. O desaforo, a dificuldade de seguir regras, tudo isso faz o personagem. O fato dele ser esse ícone britânico, isso acho que faz parte e tem a ver por bem e por mal, tá? Mas isso gera os conflitos que gera e acho importante essa característica do personagem. Mas não o fato de ser homem. Eu particularmente enxergo assim. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram outro dia e deu 50% a 50%. O público do meu Instagram, pelo menos, exatamente dividido. Metade falou que gostaria de ver um James Bond mulher, metade falou que não. Então, sei lá, tá meio a meio. Então, acho que é uma questão aí a ser discutida. E agora eu vou entrar, justamente para aproveitar esse gancho, em spoilers, tá? Spoilers para Sem Tempo para Morrer. Alguns spoilers, então, para quem já viu o filme, ou para quem não liga, ou se você não viu o filme ainda, mas quer ver esses spoilers depois, volta aqui pro vídeo depois, por favor, para ver essa parte final aqui. Eu gostei muito desse filme, acho que ele está no meio também da tabela do ranking do 007, eu fiz inclusive meu ranking no Letterboxd, tem lá, se vocês quiserem, procurem minha conta aqui embaixo na descrição, e ele está ali no meio do bolo. Mas eu gostei bastante, eu vi algumas críticas, elas estão meio misturadas, a avaliação dele, assim como foi o Spectre, é positiva, né? Acho que no Rotten Tomatoes é positiva, enfim, de maneira geral é positiva, mas algumas críticas, algumas coisas. Eu confesso que como fã de 007, eu fiquei muito feliz. E eu acho que para quem não é tão fã, super fã, vai assim, é fã, mas nem tanto, assim, não super de saber as coisas, tudo. E para quem não é nada, só foi assistir um filme, eu não sei se vai funcionar. Primeira coisa é que se você for assistir esse filme e não tiver visto os outros, esse realmente, pela primeira vez, assim, você vai perder muita coisa, especialmente o Spectre. Se você não tiver visto o Spectre, eu acho que prejudica bastante ver esse filme. E esse filme, como eu disse lá atrás, ele tem muito a ver com A Serviço Secreto de Sua Majestade. Só para quem não viu ou quem não lembra, tá? A Serviço Secreto de Sua Majestade, além de ser considerado um dos melhores filmes da franquia James Bond por muitas pessoas, muitos rankings, enfim, e eu particularmente também, ele termina de uma forma muito única e é um dos finais mais bonitos ou marcantes, bonitos depende, né? Mas marcantes da franquia 007. O 007 casa no final daquele filme. E ele tá indo para a lua de mel com o carro e a esposa dele é morta pelo Blofeld, inimigo, o chefe da organização Spectre. E o filme acaba com ele, com a esposa morta nos braços dele naquela estrada. E esse é o fim do filme. Talvez o final mais deprê, mais até do que esse, tá? Do Sem Tempo para Morrer, da história da franquia. E aquilo é muito marcante. Tem uma citação, uma pequena citação no filme seguinte, com Roger Moore, de que o Roger Moore está indo atrás de vingança, assim, e ele, teoricamente, perdeu a esposa. Então, tem alguns filmes na história da franquia que tem algumas citações, e aí a gente sabe que um filme se passa depois do outro. Os dois primeiros mesmo, né? O Dr. No e Moscou contra 007. E alguns outros que a gente sabe que se passa depois. A Era Daniel Craig é a primeira a de fato ser um grande arco, de um levar para o outro, todos estão linkados, e o Spectre e o Sem Tempo para Morrer muito, assim, muito. O Quantum of Solace, ele quase passa batida, além de ser muito ruim, e os cineastas e a pessoal, a produção toda tem ciência disso, tanto que eles citam muito pouco e não tem nada fundamental naquele filme. Tudo que a gente vê de imagens praticamente são do Cassino Royale,
ou do Skyfall, no Spectre e no Sem Tempo para Morrer. Aparece lá o vilão em fotos assim do Quantum of Solace, mas nada é falado, sabe? Não tem nenhuma significação, não teve nenhum personagem que afetou a vida do James Bond. Então o Quantum of Solace pode praticamente ser pulado, mas os outros todos fazem esse arco, e o Quantum também, mas fazem esse arco aí de uma história única. E aí esse filme tem em comum e dialoga muito, porque a gente começa o Sem Tempo para Morrer logo nas primeiras cenas tem uma citação, né, da We Have All the Time in the World, que é o nome da música tema do A Serviço Secreto de Sua Majestade, uma das músicas tema mais bonitas, é uma das minhas favoritas, mas das mais bonitas e mais notáveis, porque é uma canção interpretada pelo Louis Armstrong, eu não sei se foi composta por ele, mas interpretada por ele, muito bonita. E aí o Hans Zimmer, que é o compositor desse Sem Tempo para Morrer, e é um grande compositor, ele faz uso disso, ele traz o tema de ação dos filmes de Sean Connery de volta, que é maravilhoso, ele usa temas do Cassino Royale, do David Arnold, ele usa temas até do Thomas Newman, do Skyfall e do Spectre, então ele faz um grande apanhado dessa história das composições e faz um ótimo trabalho. Eu fiquei feliz, porque ele foi bem, bebeu da fonte. Eu acho que eu não gosto muito quando, e já que é para fechar, né, pô, vamos abusar dos temas, vamos usar esses temas tão lindos que a gente tem na história dessa franquia, então ele fez um trabalho legal. Mas aí a gente tem essa citação do We Have All the Time in the World, entra a música, e a gente vai descobrir ao longo do filme, e no final, né, que esse filme tem muito mais a ver com A Serviço Secreto do que a gente imaginaria lá no começo. Embora, assim, vendo em retrospecto, as deixas estavam lá, né? Pra gente saber o que ia acontecer no final desse filme. Mas, eu já avisei os spoilers, né? No final desse filme, o James Bond morre. O James Bond morre. É a primeira vez na franquia que o James Bond morre no filme. E só isso faz esse filme ganhar uma importância. Ele é marcante. Quando todo filme do 007 que acontece algo que nunca aconteceu em nenhum outro filme, ele já ganha um lugarzinho ali na história. Porque isso não é uma qualquer coisa, tá? É o James Bond morrer. Então, assim, é muito marcante. E é quase que uma inversão do que acontece no Serviço Secreto, em que a esposa morre. Porque aqui o James Bond morre e a esposa vai com o carro na estrada, como parecido com o final do A Serviço Secreto, só que aí com a filha. Segunda coisa que torna esse filme muito único na história, que o James Bond tem filho por aí, a gente não duvida, né? Porque assim, ele tá fazendo sexo desde os anos 60 com geral e sem camisinha durante a maioria das vezes. Então algum filho é bem possível que tenha acontecido, né? Então não é nada absurdo a gente descobrir nesse filme que ele sim tem um filho lá com a personagem, com a Madeleine, personagem da Léa Seydoux. Assim, se alguém tem problema com isso, tá? Desculpa, mas assim, gente, totalmente factível de James Bond ter tido filho com uma das mulheres que ele dormiu, né? Assim, é normal. Então, aceito. Inclusive, seria muito estranho se nada tivesse acontecido, a não ser que ele não fosse fértil, né? Mas aí nunca teve nenhuma história contando isso, então, a princípio, tá tudo certo com ele e ele teve filho aí. Então a gente tem a esposa, né? Assim, eles não chegam a sacramentar o casamento nesse filme, mas a parceira dele com a filha dele e seguindo na estrada, e ela fala que vai contar a história do James Bond pra ela. Eu acho legal, achei bonito, achei bacana, uma maneira interessante de se fechar. E lógico, não tem que pensar que o próximo filme vai ser uma continuação de estudo e vai continuar essa história com esses personagens. Porque o que acontece? Outra coisa que foi introduzida nesse filme, e que eu falei lá que eu achei que não foi tão bem feito quanto no Skyfall e no Cassino Royale, apesar de terem trazido a Phoebe Waller, que é maravilhosa, para ser uma das roteiristas. Eles apresentam um conceito que é muito bom, e durante o filme, no começo, é sensacional, que é o que? O James Bond aposentou. E isso a gente já sabia no Spectre, né? Ele vaza, e no final do Spectre já deixa isso entender, esse filme continua dali, o James Bond sumiu, ele não quer mais saber do MI6, aposentou, tá vivendo a vida dele. Os cargos, né, o 00, e a gente tem o 001 até o 009, isso é explicado ao longo da franquia, tá? Mas se no filme não fica muito claro, eu acho que até fica, mas isso é uma coisa, tá? A gente tem esse número de agentes 00. O cargo de 007 fica vago. Outra pessoa é colocada nesse posto, né? Uma agente, e é uma mulher negra, promovida ao cargo 007, a Moby. E no filme, quando a gente descobre isso, né, quando o James Bond vai lá ver o M e tudo, e a gente descobre que tem essa nova 007, e ela fala, né, que agora ela é a 007 e tal, mais, é demais, assim, a gente tem oficialmente na história da franquia um 007, que é uma mulher negra. Sensacional. Infelizmente, eu acho que eles não fazem um bom uso dela. É muito triste, assim, é muito triste, eu fiquei bravo, eu acho que é um dos maiores problemas do filme é isso,
Porque eles apresentam esse conceito, é sensacional, só que a todo momento, a partir dali, tá, o James Bond sempre tá acima dela. Ele salva ela, ou ele passa a perna nela, ele é melhor que ela. Eu entendo assim o carinho com James Bond, com esse James Bond, é o último filme do Daniel Craig, mas não precisava. A dinâmica poderia ser até bem mais divertida se ela se mostrasse melhor que ele, se ela se mostrasse superior a ele, e se ela salvasse e ajudasse ele. Eles não fazem isso, eles não justificam em momento algum por que aquela personagem, a Moby, se tornou a agente 007, sendo que ela não demonstra nas ações ali, ela sempre fica de coadjuvante. E aí tem um momento, mais pro final do filme, que acho bem piegas e desnecessário e reduz a personagem, quando ela passa de livre e espontânea vontade, devolve o cargo de 007 pro James Bond. De novo, não precisava, assim, só para ele morrer como James 007, não precisava, gente, assim, a gente entendeu. Não precisava, acho que ninguém do público ia ficar chateado se isso acontecesse. Acho que foi uma decisão equivocada da produção, que só diminuiu a personagem. Assim, eles trouxeram algo tão legal e não usaram do jeito certo. E é mais frustrante ainda quando a gente vê uma outra personagem feminina protagonizando uma cena muito divertida e sensacional de ação, que é a Paloma, vivida pela Ana de Armas. A curiosidade é que quando a Ana de Armas fechou, acho que para fazer esse filme, e eu suspeito que ela assinou para fazer vários filmes, ela ainda não tinha estourado. Eu fico curioso se hoje ela teria assinado, se eles teriam um cacife e se ela mesma toparia. Mas enfim, eu acho que ela assinou, tá? Porque deixa entender que essa personagem vai voltar outras vezes. Principalmente por quê? Porque a gente tem uma outra morte notável nesse filme, que é do Felix Leiter, o agente da CIA. Não é a primeira vez que o Felix Leiter morre na franquia 007, mas é a primeira vez, eu acho que a gente sente, porque o Jeffrey Wright está desde o Cassino Royale, ele é um ator super carismático, e a cena e toda a sequência em que isso acontece, dele e com Bond, é muito mais emotiva. Aliás, esse é um dos filmes mais emotivos da história da franquia. Por conta disso tudo, é uma história super pessoal, né? Então faz sentido ele ser tão emotivo quanto ele é. Então Felix Leiter morre. Me parece que eles estão armando a Paloma para ser a substituta dele, ela ser esse contato americano. Ela não é americana, ela é cubana, mas isso é legal também, mas ela é uma agente que tem a ver com a CIA. Então a agente da CIA, a partir de agora, teoricamente, passa a ser a Paloma, e aí a gente pode ver ela em outros filmes. Me parece, tá? É uma ideia, não sei se eles vão zerar tudo e zerar todos os personagens para o próximo filme, mas o que também costuma acontecer, tá? Na história da franquia. O M costuma continuar, tá? Eu sei que tem uma geração aí, a minha e um pouco anterior à minha, que cresceu com a Judi Dench como M, mas a gente teve outros M's antes, tá? Inclusive numa cena que se passa lá no MI6, que tem uns quadros, tem a Judi Dench, eu não vou lembrar o nome dos atores, mas outros atores que fizeram, interpretaram o M em outros filmes mais antigos. A Judi Dench foi a primeira M mulher, e por enquanto a única, porque agora o novo M é o Ralph Fiennes, que é sensacional também. Mas ela foi muito especial, assim, acho que ela é a Amy mais marcante da história do James Bond, pela participação dela nos filmes, pela atriz que ela é, então assim, ela tem um cargo especial. Mas o M, de maneira geral, acho que está em boas mãos, na mão do Ralph Fiennes. Geralmente continua, tá? Não muda de um filme, de um ator do James Bond para o outro, eles mantêm o M. O que também não costuma mudar. Acho que talvez tenha acontecido no Pierce Brosnan, foi. Eu acho que, eu não lembro se no GoldenEye já tinha mudado, eu acho que sim. Foi o John Cleese, né? Mas o M anterior, que eu não vou lembrar, é o Desmond, não vou lembrar o nome do ator, mas ele que fez a maioria dos filmes, ele fez os do Sean Connery, do Roger Moore e do Timothy Dalton também, se não me engano. Foi o Q mais longo. Depois a gente teve o John Cleese com o Pierce Brosnan, e agora a gente tem o Ben Whishaw, que é maravilhoso, com o Daniel Craig. Não imagino que eles vão mudar, porque, de novo, como eu falei anteriormente, esses atores continuaram mesmo com a mudança do James Bond. A Money Penny é a mesma coisa. Algumas vezes ela mudou, outras vezes ela não mudou. Ela chegou a mudar dentro do próprio ator, tá? Teve atores que tiveram mais de uma atriz interpretando a Money Penny. Então vamos ver o que vai acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque a Nomi, que é a 007, teoricamente agora ela é a 007. E aí, eu não sei o que eles vão decidir. De novo, e por isso que dá mais raiva até do que fizeram com o personagem nesse filme. Se eles tivessem vendido essa personagem como uma fodona, sensacional, talvez eles tivessem feito um trabalho melhor para manter já ela como a 007 e continuar a franquia a partir daí. O que eu não gosto disso, tá? Por que eu não gosto dessa ideia e não acho que foi a ideia que eles tiveram?
Porque ela é a nome, ela não é o James Bond. E se for uma mulher interpretando Jane Bond, aquilo tudo, as características que eu falei, elas têm que se manter. Tem que ser a britânica, que dá em cima de todo mundo e dorme com todo mundo, e que bebe muito, e que atira sem pensar. E não é essa. A Nomi não é. Ela é mais certinha, ela tem a personalidade dela, é uma outra personagem. E eu não quero um outro personagem qualquer, com outro nome qualquer, interpretando 007, porque a questão não é o 007, a questão é James Bond. Então por isso que eu acho que esse nunca foi o plano, tá? De continuar com ela. Eu acho que isso foi uma coisa legal pra gente ter um filme e abrir um precedente histórico de uma mulher interpretando 007. E isso é demais, e torna esse filme especial. Mas o problema para daí ter uma mulher no próximo, sendo é que eu acho que daí eles vão falar, mas por que não foi a Nomi? E eu esqueci o nome da atriz agora, mas vai ter gente que vai reclamar e vai falar que não foi ela, e aí se for uma atriz e não for uma atriz negra, vai ficar feio, porque peraí, mas aí vocês botaram ela lá e não... Então assim, eu acho que eles colocaram numa posição, é lógico que eles podem, né, basta ter coragem, mas de não chamar ela para continuar, então assim, tudo leva a crer, eu acho que eles ainda não vão tomar espaço de ser uma mulher, não vai ser dessa vez ainda, mas eu acho que o próximo James Bond tem tudo para não ser um homem branco. Eu aposto, assim, eu aposto que o próximo James Bond não vai ser um homem branco. E eu aposto e torço por isso. E aí, quem sabe, depois a gente finalmente vai ter uma mulher. Porque, enfim, eu acho que seria muito legal. Mas é isso. Esses são meus pensamentos, muito aleatórios e espalhados por todo canto, mas espero que tenha, né, eu conseguido me fazer aqui entender. O vídeo ficou longo. Muito obrigado para quem ficou até o final desse vídeo e para você que ficou até o final, tá aqui até agora. Um agradecimento muito especial e deixa aí nos comentários nosso código aqui de quem ficou até o final. James Bond retornará. Beleza? James Bond retornará nos comentários para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Se você ficou e não é inscrito aqui no canal, por favor, considere se inscrever. Se já ficou aqui meia hora, por favor, se inscreva para ver mais vídeos aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Deixe o joinha aí se você curtiu. Se não curtiu, pode deixar para baixo também. Muito obrigado para quem é membro aqui do canal, né, que ajuda financeiramente aí com uma forcinha a mais aqui. Toda a quantia é muito bem-vinda, muito apreciada. Muito obrigado mesmo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e... Ih, caramba, tremeu tudo.